Olá, damos início a mais um episódio do nosso podcast aqui, Meu Plano Financeiro. Quem vos fala, Ana Paula Pina, que agora planejadora financeira e Esposa do Stefano. esposa do Stefano. E estou aqui, né, com meu querido marido, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é como um planejador financeiro pode te ajudar. Então, apresente-se, Stefano. Excelente dia a todos vocês. Meu nome é Stefano Farias, esposo da Ana Paula, e nós vamos aqui bater um papo, conversar sobre como o planejamento financeiro pode te ajudar, como pode ser eficaz aí na sua vida e nos seus negócios. Perfeito. E nós vamos iniciar contando um pouco para vocês como que a gente chegou nesse mundo do planejamento financeiro, né? Então, vou contar um pouco da minha história. Stefano também vai contar um pouco da dele. Mas vamos lá, né? Eu caí, na verdade, né, de paraquedas nesse mundo das finanças. Né? É, 2017, eu compartilhei até nisso em algum dos episódios, não foi, Stefano? 2017 foi quando eu comecei a estudar sobre educação financeira. Eu assistia muitos vídeos no YouTube mesmo. Então, foi uma busca ali constante por melhorar a questão financeira, porque eu sempre fui uma pessoa poupadora. Chegou um período da minha vida que eu não conseguia mais poupar. Eu não conseguia entender por que eu não conseguia mais fazer algo que era tão simples para mim antes. E não tinha muito. O valor que eu tinha poupado até então não tinha um destino definido. Foi aí a busca por esse conhecimento. 2018 foi quando eu comecei realmente a organizar tudo, as ideias, colocar em prática o que eu estava aprendendo. 2019 foi quando eu me senti realmente realizada. Falei, pronto, agora eu realmente tenho um planejamento financeiro. E eu não sei se você vai lembrar, Stefano, quando eu compartilhei com você, uma vez que a gente chegou da reunião, e eu falei, nossa, Stefano, tô me sentindo tão Perdido. tranquila. Não, tranquila. Perdida, não. Estava me sentindo realmente tranquila em relação às finanças. E no dia, isso foi numa segunda-feira. No dia seguinte, uma amiga me pediu ajuda, falando que tinha umas questões que ela precisava resolver. E como eu já vinha falando de, não postando nem nada, mas eu já vinha falando com outras pessoas sobre organização financeira, dava uma dica ali ou outra, uma conversa normal, né? Até porque eu não sabia que o planejador financeiro era uma profissão. Quando a gente se reúne lá, né, com os outros planejadores, a gente fala, nossa, parece que eu que inventei isso, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso antes. E quando eu comecei a atender, né, entre aspas, essa pessoa, foi algo tão legal, eu adorei ter feito isso. E foi quando uma outra amiga me sugeriu que eu comecei a dar palestras, né, voltada para esse mundo da educação financeira. E foi quando uma amiga falou, Ana, você poderia falar sobre isso no seu Instagram? E começar realmente a trabalhar com isso. Aí eu, tipo, como assim? As pessoas, será que vão querer me ajuda, né? Eu sou tão nova. Quando eu comecei, eu tava com 22 anos, e aí eu falava, nossa, será que é 22 era 21? Uma coisa assim. As pessoas realmente vão querer me ajuda em relação a isso e tal. Eu tinha medo do julgamento que as pessoas poderiam fazer por conta da minha idade, por eu achar que eu era muito nova para estar ensinando outras pessoas. Só que essa minha crença limitante caiu por terra quando eu atendi a primeira pessoa, tipo, bem mais velha, a idade da minha mãe, praticamente. Foi uma experiência muito maravilhosa. E desde então, foi literalmente de paraquedas que eu caí nesse mundo do planejamento financeiro. Aí para você, Stefano, como é que foi? Como que eu caí nesse mundo? Isso. Eu sempre Influenciado, né? Eu sempre gostei da área de finanças, igual mencionei em algum dos episódios, por causa daquilo que eu vivenciei dentro de casa, então é algo que eu sempre gostei. Mas eu não conhecia nada em termos de profissão, nunca pensei em estudar profissionalmente algo do tipo, fazer alguma faculdade, algum curso, seja contabilidade, economia, gestão financeira ou algo do tipo, mas é algo que eu percebi desde cedo que eu precisaria ter quando eu comecei a mexer com dinheiro, quando eu comecei a receber os meus primeiros salários, né? Tanto que isso não é muito ensinado dentro do planejamento financeiro, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu aprendi em uma matéria que passou na TV, que quando você recebesse seu primeiro emprego, você comprasse um presente. Você comprasse um presente para você mesmo, para você valorizar aquele trabalho que você estava fazendo. E foi algo que eu fiz, justamente. Comprei um notebook que me ajudou a trabalhar, a estudar durante muito tempo. E ali foi onde eu percebi que também foi um dos meus primeiros erros financeiros, né? Porque eu fiz eu comprei em enormes parcelas, um valor alto,
baseado no quanto eu ganhava de salário naquela época. E depois de algum tempo, conforme eu comecei a empreender, em 2015, eu comecei a estudar sobre educação financeira, né? Participei do curso Li o livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, e quando ele veio para o Brasil em 2015, porque ele só vai para o país uma única vez, quando ele inaugura o curso dele, e ele veio em 2015, eu tive a oportunidade de fazer esse curso presencial, participar de 3 dias de uma imersão de educação financeira, foi onde eu gostei bastante. E aí, em 2017, eu fiz um curso com Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro de finanças mais vendido no mundo. Então, depois comprei Como Ficar Rico, do Ben Israel, que é um de Israel, ele, mas mora aqui no Brasil. Então, sempre foi algo que eu gostei de estudar a título de ter conhecimento, de eu aprender a aplicar na minha vida, porque eu entendi que isso me ajudaria bastante. Tanto de todos os negócios que eu já tive, por todas as crises que eu passei, um dos diferenciais que sempre me ajudou a me manter de pé foi o pilar educação financeira. Porque quando você tem um negócio e a sua própria vida, se você não tem educação financeira, se você não faz um bom planejamento financeiro, tende as coisas a ruir. Porque uma das primeiras coisas a serem afetadas é a parte financeira, seja no trabalho ou seja dentro de casa, né? E eu estava me lembrando aqui sobre essa questão. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu apliquei um planejamento financeiro, que não fui eu que fiz, mas foi em 2011. Eu tive a oportunidade de ir para uma viagem para a Espanha. Fiquei 7 dias em Madrid, Segovia e outras cidades lá. E naquela época eu não trabalhava, não tinha um emprego, mas era uma experiência de uma peregrinação pela igreja e tal, um evento que ia ter dos jovens com o Papa na época, e aí foi feito um planejamento financeiro, né? Eu estava me recordando, né? Tinha um valor custava essa viagem, eu não trabalhava, e nesse processo que tinha essa viagem, a gente precisaria fazer coisas para levantar fundos, né? Agora eu tô aqui me perguntando, né? Tipo assim, não trabalhava, como é que foi pra Espanha? Isso literalmente era quase um planejamento financeiro, porque assim, Então, não. eu tô lembrando, às vezes eu me pergunto, olhando para o passado, eu também me pergunto como que eu consegui ir, né? Até essa lembrancinha que tem aqui atrás, eu trouxe de lá. Foi feito esse planejamento. Eu lembro que era um valor, não lembro se eram R$ 5.000 na época, não tenho certeza. Ou era 3.500, né? Isso tô falando de 2011, 12 anos atrás. E a gente começou a fazer atividades, vender cachorro-quente, pastel, raspadinha na feira, organizei evento com o pessoal da igreja, os jovens ajudaram, o pessoal, família, tudo para arrecadar fundos, e aí terminava o evento, dividia os valores e tal, via quanto que tinha juntado, quanto que faltava, e a gente já pensava em fazer outra coisa para poder levantar dinheiro, para poder, no final de tudo, custear essa viagem. Claro que foi de maneira muito simples, eu lembro pouco sobre isso, mas se não tivesse sido feito um planejamento financeiro naquela época, aquela viagem não teria acontecido, né? Então acredito Ou que até poderia ter acontecido, mas quando você voltasse, estaria em dívidas. quer dizer, a viagem aconteceu, né? Só que talvez eu não teria Sim. ido, né? Melhor dizendo. Ou se tivesse isso também, se não tivesse feito um planejamento financeiro, vamos passar tudo aqui no crédito e aí pagar tudo quando voltasse, isso que eu quis dizer. Exatamente, tanto Já, que já é uma peguei das casos coisas assim. que eu mais odeio, é justamente isso, é você fazer uma viagem e você curtiu a viagem e você tá pagando aquilo depois, sabe? A pessoa viajou, curtiu, foi lá para qualquer estado, qualquer país que seja, e aí quando ela volta, chega no mês que vem tem aquela fatura do cartão da passagem do avião, do hotel que ela tá pagando, e às vezes a viagem já passou uns 6 meses e você continua pagando aquela viagem, né, e acaba fazendo com que um sonho se torne um pesadelo. Então, quando você faz um planejamento financeiro, ajuda com que você consiga dormir mais em paz e até quando você realiza um sonho, aquilo não te pese. Porque basicamente, se trata de uma viagem, você viajou. Quando voltou da viagem, o male de custos que vai ter talvez seja de alimentação, transporte de Uber, algo do tipo naquela viagem, mas não vai ter aquele peso de passagem de avião, de hospedagem, de hotel e várias outras coisas, porque foi feito um planejamento, foi poupado, foi investido para aquilo ser pago, né? Oi, Stefano, mas como que você caiu nesse mundo? Porque hoje você está trabalhando como planejador financeiro, mas como? Foi Como que isso? como que eu cheguei? Através de você, né? Tava esperando essa parte. Porque você começou a trabalhar 3 anos atrás Quase e 4 já. acompanhei o processo, né, desde o primeiro cliente, e sempre que tinha ali.
se você fazia reuniões, a gente acabava conversando sobre alguma coisa ou outra, né? Então acabei me interessando, porque outras pessoas já tinham me procurado antes mesmo de você trabalhar, às vezes, com isso. Às vezes já ajudava alguma outra pessoa organizando ali um orçamento, fazendo uma planilha, a pessoa não sabia para onde que ia o dinheiro dela. Então, algo que eu já fazia, às vezes, no meu negócio, sem ser remunerado por isso, mas indiretamente eu já ajudava algumas pessoas nessa ocasião, porque tem pessoas que têm uma facilidade maior e tem outras que não têm, né? São pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes e tal. Então, eu já meio que já fazia isso, mas não sabia que existia uma profissão do tipo, sempre quando se falava de parte financeira, eu pensava o quê? Questões de investimentos, ou a pessoa trabalhar dentro do banco, ou ela trabalhar depois como assessor de investimento e ajudar uma pessoa ela investir. Mas entre o gerente do banco, que ele é um gerente de conta, e entre uma pessoa que vai que te ajuda a montar uma carteira de investimentos, que existem profissionais específicos para isso, existe um profissional no meio que ele é um dos mais importantes de todos, que é o planejador financeiro. Né? Porque nem sempre o gerente do banco é o seu amigo, e, né? Porque ele precisa bater metas, então ele às vezes recomenda coisas que não são boas para você, mas sim boa para a instituição, assim como a pessoa que mexe com investimentos, às vezes faz algo para que ela possa ser remunerada. E existe um profissional que ele tem que ser imparcial no meio, que é o planejador financeiro. Que ele é a pessoa justamente que vai sentar com a pessoa, fazer uma análise da vida daquela pessoa, aquilo que precisa ser melhorado, o que pode ser feito para ser melhorado, e vai trilhando esse caminho passo a passo para que isso seja melhorado. Porque senão a pessoa ela se sente perdida, né? A gente vê muitas pessoas, pô, eu quero começar a investir, ver vídeo no YouTube, conversa com um amigo ou outro, quer investir em criptomoeda, quer investir em ações, mercado financeiro, mas quando você vai ver, ela não tem uma reserva de emergência, ela não sabe quanto que custa o orçamento dela, ela nem sequer sabe quanto que ganha por mês, né? Muitas pessoas chegam para fazer um planejamento financeiro e às vezes ela acha que recebe X valor, só que com os descontos, com às vezes taxas que estão ali embutidas, ela acaba recebendo menos e ela não tem nem ideia, né? Então isso acaba acontecendo bastante. Sim, é muito comum, infelizmente, as pessoas não saberem nem quanto ganham. E será que a pessoa que está ouvindo aí tem essa noção? Você já pegou seu Olerite e realmente viu qual que é o seu salário líquido? Fica a dica, né? Vai lá e dá uma conferida, porque você considera ali, ah, eu ganho X valor, mas sou assalariado e tudo mais, tem todos os descontos, então significa que não é exatamente aquele valor que você ganha. Ainda assim, para um empreendedor, você também não ganha o que a sua empresa fatura. Né? Então, a gente já abordou. Então, mais para frente, a gente vai ter um assunto para falar só dessa parte do empreendedorismo, que é super importante, e compartilhar essa parte da questão financeira, né? Porque a gente começa a empreender e é só vender aqui o produto e tal, e não é só isso, tem muito além. Então, saber aonde, quanto você ganha, acho que é o primeiro, é o ponto inicial ali para você começar a montar realmente um planejamento financeiro. Então, para que vocês entenderem um pouquinho, né, de como que foi, como a gente começou nesse mundo do planejamento financeiro, vamos compartilhar agora com o pessoal um pouco de o que o planejador faz, como que a gente consegue ajudar a pessoa nessa questão financeira. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre isso, tá? Como que a gente pode ajudar vocês. E eu separei algumas coisas aqui, a gente vai pontuar e vamos discutindo um pouco mais sobre cada aspecto aqui, né? Primeira coisa que eu coloquei aqui seria analisar a situação financeira atual do cliente, né? Que é entender realmente quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa gasta, o que o Stefano sempre comenta que é partindo do ponto zero, né? Planejamento, Orçamento base zero. orçamento base zero. O Stefano sempre fala desse orçamento base zero, mas é entender, né? A gente precisa entender qual é a sua situação atual. As pessoas às vezes me procuram, Ana, eu quero saber como é que funciona o planejamento, quanto custa. E assim, é muito vago a gente passar um valor para a pessoa sem antes a gente ter noção, né, do que a pessoa realmente precisa. Porque é algo tão personalizado. O planejamento financeiro ele é muito diferente de um curso de educação financeira. Se você vai fazer um curso, a pessoa que está ali, o professor que está ali ensinando, passando as orientações, ele está falando de forma ampla. E você vai pegar de acordo com o que você acredita que é importante para você, né? Mas dentro de um planejamento financeiro, quando você contrata um planejador financeiro, a gente vai pegar as suas dificuldades e trabalhar em cima disso. Então, é algo personalizado, né?
até fazendo uma analogia, é só a gente imaginar, né? Imagina que você tem uma doença, né? Você tá doente, está com um problema de saúde, e aí você tem duas opções. Uma, você vai no médico e ele vai fazer um diagnóstico daquilo que você tem, vai te passar um tratamento, vai te passar algumas recomendações e vai fazer junto com você aquilo que deve ser feito para ser melhorado. Essa é uma opção. A outra opção é você fazer uma faculdade de medicina, você aprender tudo sobre o assunto e nesse processo você aplicar para poder curar a sua doença, a sua necessidade. A mesma coisa da nutrição, né? Você pode estudar tudo sobre alimentos, entender o que é cada coisa para poder melhorar a sua alimentação, ou você pode contratar um profissional que vai montar uma dieta que vai elaborada específica para você, para aquilo que você precisa, para você alcançar o resultado que você deseja. O planejador financeiro, ele é semelhante a isso. Você pode estudar sobre educação financeira, tudo sobre finanças, ou você pode contratar um profissional para poder te atender naquela necessidade específica, né? Porque às vezes a pessoa ela precisa só de um ajuste específico e às vezes só precisa de uma reunião, ou às vezes a pessoa precisa de um processo de educação financeira, né? E isso como que varia? Depende daquilo que você quer realizar na sua vida. Depende se a pessoa quer começar a investir, se ela quer economizar, se ela quer gerenciar melhor as finanças. O planejamento financeiro, ele ajuda muito quando a pessoa está passando por um processo de mudança financeira na vida dela, né? Por exemplo, como a pessoa vai se casar, como aconteceu isso com a gente nos últimos 2 anos, tomou a decisão de casar, planejou o casamento e tudo mais. Ajuda quando a pessoa quer ter um filho ou ela quer comprar uma casa, porque às vezes a pessoa pensa que, eu quero comprar uma casa, eu vou ali, faço um financiamento, 30, 35 anos e pronto, vida que segue. Só que tem tanta coisa, às vezes, que a pessoa precisa saber do que pode dar errado, se cabe no orçamento, se não cabe, ou até mesmo se a pessoa quer se aposentar. Então, ou você, quando você fala de educação financeira, ou você estuda para aprender tudo isso, ou você contrata um profissional para poder te ajudar no problema que você tem. É a mesma coisa se você quiser arrumar o seu carro, você pode contratar um profissional e arrumar o seu carro, ou você pode estudar engenharia mecânica, aprender e arrumar o seu carro. Então, às vezes, você estudar e aprender leva muito mais tempo do que você contratar uma mão de obra específica que vai resolver aquilo que você precisa. Por exemplo, a gente comprou o carro e tal, e eu detesto lavar carro. Detesto. Acho que quando meu pai tinha carro, se eu lavei o carro uma vez, foi muito, né? Eu conheço pessoas, como meu cunhado e alguns outros amigos, que Meu pai amam, também. o seu pai, amam lavar o carro. A pessoa gosta de parar o final de semana, tirar o carro da garagem, ligar a VAP, o aspirador de pó, ir ali escutando uma musiquinha e lavar o carro. Eu detesto isso. Eu acho muito mais cômodo e melhor para mim eu ir ali no Lava Rápido, deixar a chave, o rapaz lavar para mim completo, depois eu volto a trabalhar, depois eu vou lá e pego o carro, do que eu lavar o carro. Entendeu? Então, o planejador financeiro, ele é a mesma coisa, ele é a pessoa que vai fazer com que você economize tempo e, sobretudo, economize dinheiro e, sobretudo, desespero. Porque ela Exatamente. vai ajudar a economizar dinheiro, porque más decisões, e desespero, porque ele vai ajudar com que você durma melhor. Porque quando você toma boas decisões financeiras, você acaba dormindo bem, porque você sabe que aquilo que você está fazendo está caminhando conforme o seu plano. Mas eu acredito que o principal objetivo é ganho de tempo. Só pelo fato de você ter que você já ter meio que não é que uma resposta pronta, mas assim o tempo é muito mais curto em fazer um processo de planejamento financeiro do que comprar um curso de educação financeira. Então é a compra de tempo, você acaba comprando tempo, igual comprar o tempo de outros profissionais de outras áreas que o Stefano bem colocou aqui. Adorei essa analogia que você fez, porque é isso, se você tem uma doença, você não vai estudar para resolver aquele problema ali, aquela doença, saber qual remédio você vai ter que tomar, qual tratamento você vai ter que fazer. Você vai em busca de um profissional que já estudou para aquilo. Então, perfeito, falou. Acho que resumiu ali o nosso trabalho de uma forma bem simples e fácil de entender, né? A importância, gente, o quanto é importante ter um planejamento financeiro, gente. Assim, eu coloquei até um ponto aqui para a gente abordar, que eu acabei pulando, que é qual que é a sensação de ter um planejamento financeiro? E eu posso falar por mim. Então, antes lá, quando eu comecei quando eu estava na situação ali, e eu não tinha um planejamento financeiro, era como se eu estivesse andando nas nuvens. Eu não tinha noção de quanto eu ganhava, eu não tinha noção do que eu iria fazer com aquele dinheiro que eu estava poupando. Era muito esporádico, era muito algo sem.
fundamentos, não tinha uma base. E agora, com planejamento financeiro, gente, a sensação que eu tenho é de tranquilidade, é de segurança. Eu vivia muito num período de escassez, porque eu tinha medo de gastar demais e acabar faltando, mesmo que eu morasse com meus pais. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu teria ali um respaldo. Só que minha mãe e meus pais, na verdade, eles nos ensinaram, tanto eu quanto a minha irmã, a serem independentes desde muito novas. Então, essa questão, tipo, de ter que, se caso acontecesse alguma coisa, ter que pedir para os meus pais arcar ali, me ajudar, isso me incomodava. Então, eu acabava me privando de muitas coisas sem necessidade, porque eu tinha medo de não conseguir, de faltar e tudo mais, e ter que outra pessoa tem que resolver para mim aquela situação que eu causei, sabe? Então, depois que eu entendi a importância de você ter um planejamento financeiro, de você saber o que você vai poupar, quanto que você vai poupar, o dinheiro que você precisa para gastar com o que você quiser, sabe, no momento atual, agora, porque não é só pensar no futuro. É importante, sim, que você pense nos prazeres momentâneos e essa sensação de tá tudo bem, a gente dá para ir no restaurante hoje, antes de começar o podcast, conversando com o Steph, a gente teve que resolver umas questões aqui, e eu falei se teria que mudar alguma coisa no nosso planejamento, e ele, tranquilo. É, tá tudo certo, que qualquer coisa é só não fazer parcelamentos muito longos e tudo mais. Mas tá de boa. E é isso, gente. É isso. O planejamento financeiro é para trazer essa tranquilidade se caso precisar mudar algum cenário. Então, a sensação que eu tenho hoje, o Stefano pode falar por ele, mas por mim, é tipo de tranquilidade e a sensação de segurança. Hoje eu tenho uma segurança para tomar decisões se tiver que mudar qualquer cenário, assim, seja cortar gasto ou seja aumentar o gasto, eu vou saber. Se tiver que diminuir, eu vou saber o que eu preciso fazer. E se tiver que aumentar, que é o nosso objetivo, eu vou saber o que fazer com o dinheiro que vinha mais também. Então, o planejamento financeiro é para trazer essa sensação de tranquilidade e tirar aquela sensação de escassez. Já peguei muito caso também dessa questão de a pessoa ter o dinheiro ali, mas ela ter medo de gastar por conta dessa insegurança. E aí sempre viver com aquela sensação de escassez. Né? Stefano, fala por você agora. Qual que é a sensação de ter um planejamento financeiro? O que isso causa para você? O Flávio Augusto, né, que é um empresário brasileiro, dono da WhatsApp, ele sempre fala assim, né, estabilidade não existe. E é a mesma coisa, quando você tem um planejamento financeiro, não significa que você vai ter uma estabilidade. Que pode dar tudo errado e você vai ficar bem. Não é isso. Só que o planejamento financeiro faz com que você se passe melhor em meio às dificuldades. A gente viu muito isso durante a pandemia, onde pessoas que tinham condições melhores e tinham um controle financeiro melhor acabou sofrendo menos em meio a pessoas que tinham condições piores ou planejamento financeiro pior. Porque não significa que ganhar mais você tenha um planejamento financeiro melhor, né? São coisas completamente diferentes. Eu sempre costumo dizer assim que dinheiro é mais do que você ter, é questão de liberdade. Quando você tem um planejamento financeiro, você acaba tendo mais liberdade de escolha. O Gustavo Cerbasi, ele tem um livro, né, que inclusive está aqui na prateleira, que se chama A Riqueza da Vida Simples, né? Que ele fala justamente sobre essa questão de planejamento financeiro também. Que quando você tem um bom planejamento financeiro, você consegue viver bem no presente e planejando um excelente futuro para que você desfrute de coisas boas, ao invés de você viver um caos no presente, um caos no futuro, ou viver muito aperto no presente e viver super bem no futuro. Então, o planejamento financeiro ele é feito tanto para o presente quanto para o futuro da pessoa. Então, eu acredito que isso, o planejamento financeiro te ajuda a você ter uma sensação de mais liberdade. Você acaba desfrutando de mais liberdade. E no seu ponto de vista, Ana Paula, qual que é o melhor momento para a pessoa fazer ou procurar um planejador financeiro? Acho que a partir do momento que você tá recebendo dinheiro, você já tem que fazer um planejamento financeiro. Mas o momento de contratar é, na verdade, quando você se sente que precisa de ajuda em relação, seja a alguma meta específica. Então, resolver a questão de quanto que eu preciso poupar para tal sonho. Então, realmente, tipo, planejar, detalhar a realização de uma grande meta, seja a compra de uma casa, a mudança de um cenário, que é a questão que a gente comentou, a gente fez 3 episódios aí só voltado para a questão de planejamento em casal, né? Então, essa mudança é uma mudança muito radical. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, a partir do momento que você já tem dinheiro, você tem metas, você precisa procurar um planejador financeiro, tá? Não sabe por onde começar? Eis aqui
duas pessoas que saberá como te ajudar a fazer isso. Então, quando você também quer economizar para a faculdade dos filhos, quer construir uma reserva de emergência, quer montar uma aposentadoria e não tem noção nenhuma de como começar a fazer isso, sabe? Montar uma estratégia que e não é assim simplesmente. Muita gente chega para mim, Stephanie, eu faço uma pergunta assim, qual que é a sua maior dificuldade? Eu não consigo poupar. Mas ok, mas você quer poupar, mas qual que é o objetivo? Não, é só para ter um dinheiro. Mas se você não tem um objetivo para esse dinheiro, acaba que fica muito, muito vago. Então, você ter essa noção de o que você precisa, você encontra dentro do planejamento financeiro, você encontra essa diferença de você poupar simplesmente por poupar e você poupar para algo específico. E a constância, né? Porque não adianta você pegar um mês, é o que eu sempre falo. Não adianta você pegar um mês e, eu vou poupar aqui R$ 300. Beleza. Aí no segundo mês você consegue, mas foi com muita dificuldade. Terceiro mês, a conta não fecha. Por quê? Porque você não fez o básico antes de começar a poupar, que seria entender o seu orçamento. Se você não sabe nem quanto ganha, muito menos quanto sai, e começa simplesmente a poupar, gente, não é algo que pendure por muito tempo. Porque a conta não fecha. Você tá falando isso daí, eu tô lembrando, né? Baseado naquilo que eu lia sobre finanças e tal, e às vezes são coisas até otimistas demais, por mais que são coisas. É o trabalho da educação financeira, ensinar as pessoas. É aquele negócio, né? A pessoa, ela começa às vezes a estudar e ela pensa assim, vou começar aqui a guardar R$ 100, no outro mês eu guardo 200, aí no próximo ano eu tô guardando 500, depois eu tô guardando 1.000 e tal, e em 20 anos eu tô milionário, né? E a pessoa acha que o planejamento financeiro é só isso, é só eu definir o quanto que eu vou guardar por mês, e eu confesso que eu já pensei assim, e baseado nas minhas expectativas, hoje já era pra eu estar rico, por causa desse plano que eu tinha feito, e Vai acabou ser não, fácil, né? Tudo lindo. é fácil. Esse mês eu guardo 100, no outro 200, depois a partir do terceiro ano eu começo a guardar R$ 1.000 por mês, pronto, em X anos estou milionário, estou feito na vida. E não é só isso. Não é só você definir o quanto você vai poupar por mês. Tem vários fatores envolvidos no meio desse processo do planejamento financeiro. Eu sempre falo desse orçamento base zero, porque assim, imagina como se você fosse, né, falando assim, como se você tivesse que montar um planejamento financeiro. Vamos pensar assim, como que eu monto um planejamento financeiro? Vamos pegar um tópico assim, o orçamento base zero é o quê? Imagina como se você fosse escolher o seu custo de vida hoje, como se você partisse do zero. Quanto que seria o seu custo com alimentação? Quanto que seria a sua... E não é R$ 300 por mês, igual surgiu um O bafafá na, vídeo. na internet que resgataram um vídeo antigo de um influenciador financeiro, onde colocou que a pessoa gastava R$ 300 por mês, né? Mas não é R$ 300 que você vai gastar com alimentação por mês. Então imagina, quanto você vai gastar por alimentação? Comer água, luz, telefone, internet, gás, alimentação, se tem despesa com filhos, se tem despesa com pet, se tem despesa com automóvel, se você tem aluguel, se você paga financiamento, é você colocar ali em uma planilha, ou que seja em um bloco de notas ali, ou em um caderno, você fazer todas essas anotações e você, como se você fosse estipular um novo custo de vida, de partindo do zero, como que seria o meu custo de vida hoje? E por que que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela tem tantas despesas dentro do mês, onde ou são coisas que estão parceladas demais, ou são despesas desnecessárias. Às vezes ela vê streaming uma vez por semana, mas ela contrata 4 plataformas de streaming, por exemplo. Ou às vezes ela está lá pagando o plano anual da academia, sendo que ela não vai nenhuma vez na semana. Entendeu? Então, imagina que você fosse estabelecer um estilo de vida mensal partindo do zero. O quanto que você iria gastar? Essa é uma dinâmica muito boa, porque a pessoa passa a ver de fato aquilo que é essencial para ela. Porque muitas pessoas acabam vivendo, gastando de maneira desregrada e vivendo com coisas que não são essenciais. E não significa que você tem que trabalhar só para comer, né? E que você não vai se divertir, que muitas pessoas pensam isso, né? Você é um muquirana, mão de vaca, eu não vou sair para lugar nenhum, eu não vou viajar, não vou ter momento de lazer nenhum, não tem nada a ver com isso. O dinheiro foi Steph, feito para desfrutar. eu posso até compartilhar uma experiência de uma mentorada minha, que foi assim, ela chegou para mim falando, Ana, eu não consigo poupar, eu tenho muita dificuldade, eu gasto muito e não sei o quê, e beleza. Gente, em 4 meses, mais ou menos, ela mudou todo o cenário, ela trocou de emprego, ela começou a ganhar mais, ela tá ganhando tipo, o dobro do que ela ganhava antes, e aí ela consegue poupar, gente, quase um terço do salário
que o salário dela hoje está muito bom, comparado ao que ela estava antes. E ela fala assim, Ana, hoje eu gasto muito mais do que antes. Só que eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais dinheiro na conta. Gente, eu não imaginava que eu chegaria nesse valor. Ainda nem estamos na metade do ano. E hoje eu sou uma pessoa mais barata, gastando mais. Ela, Aí eu falei para ela, porque você tem um planejamento financeiro. Hoje você consegue gastar com tranquilidade, mas também você consegue pensar no seu futuro. Ela está construindo a reserva de emergência dela, está realizando duas metas grandes, né, com valores altos. E é isso. Então não é sobre não gastar, mas sim como você gastar da melhor forma. Tá? Então hoje eu viajo muito mais do que eu viajava antes. A gente sai muito mais do que saía antes. Fazemos coisas mais legais do que fazia antes, pelo menos agora no meu ponto de vista. Então, tipo assim, é sobre Só não isso. viaja mais porque eu não deixo, né? Porque senão Eu eu planejava uma estaria coisa. gastando mais ainda com viagem, né? O objetivo é esse, a gente trabalha para viajar. Mas, é, com base em tudo que a gente falou, o planejamento financeiro se resume a isso: é você ter liberdade, como o Stefano bem colocou, é você ter tranquilidade, ter segurança, é você aprender a gastar bem, investir melhor, né? Então, e ganhar mais também. É sobre isso também. A gente tem a parte da onde a gente trabalha ali, como essa pessoa mesmo, a gente colocou aqui como ganhar mais. Foi assim, foi um divisor de água na vida dela, tá? Então, temos um podcast, Stefano, um Temos mais episódio? um episódio e espero que tenha ajudado. E é legal porque isso daqui a gente está gravando, porque são coisas que a gente conversa no nosso dia a dia e às vezes você não escuta de outras pessoas, então é uma maneira de vocês entenderem a maneira com que a gente pensa, a maneira com que a gente vive e as coisas que a gente tem feito para poder realizar sonhos e crescer cada vez mais. Então, espero ter ajudado. Nos siga nas redes sociais e compartilhe, porque esse episódio pode ajudar outra pessoa. Até a Sim, com próxima. certeza. Até mais, galerinha.